Nós vamos fazer a apresentação, o professor Jaime, que é o coordenador do laboratório, eu sou o Fuad e o Ricardo, infelizmente, não está aí, mas fica o recado dele aí para vocês. A ideia é falar um pouquinho do que é automação e controle. Eu vou tentar ser um pouco mais breve no início, que tem a parte burocrática das disciplinas. Se tiver interesse, vocês podem parar em qualquer instante ou parar no final da apresentação. Depois vamos falar um pouquinho da projetos e parcerias que a gente tem com a indústria, com o governo, e alguns projetos que o grupo do professor Bruno, vamos ver aqui uns brinquedinhos, desenvolve aqui no... Brinquedo foi maldade, né? Alguns experimentos que eles desenvolvem aqui no laboratório de controle aplicado. Tá bom? Bom, a ideia da apresentação, basicamente, a gente vai falar o que é automação e controle, falar um pouquinho sobre o curso, sobre o LAC é o Laboratório de Automação e Controle, especificamente, e, como eu disse, alguns projetos e parcerias. Tá? Qual é a ideia de automação e controle? Tá? Vocês estão acostumados, acho que alguns de vocês já foram em indústrias, conhecem alguns processos, mas a ideia é que as máquinas e processos que vocês veem no dia a dia, do carro de vocês ao avião, a uma usina de álcool, uma fábrica de cimento, de papel, precisa de sistema que garante que eles funcionem de maneira estável e dentro de padrões operacionais aceitáveis, que garantam segurança e desempenho. Tá? Desempenho, eficiência energética, hoje é a palavra da moda, né? Como é que você faz com que o sistema opere da melhor maneira possível? Não só produzindo mais, mas, se possível, gastando menos. Tá? Então, a gente está falando aqui justamente de melhorar desempenho, mas preservando segurança. Tá? Então, você tem que... É complicado, né, um processo. Né? Um avião, por exemplo, tem algo como 700, 800 quilômetros de fio dentro. E a gente entra dentro, tem um computador controlando, e a gente entra e voa e acredita que funciona. E funciona, né? Incrível isso. Né? Então, sem sistema de controle, um avião não voa, né? Com o que ele faz hoje. Né? Uma lâmpada fluorescente, um exemplo simples. Né? Se não tiver um sistema que estabiliza, que é o reator, a corrente, ela não se mantém acesa. Tá? Uma planta geradora de energia, não importa se é nuclear, fóssil, hidráulica, ela não opera sem um sistema de controle. Tá? Quase tudo, na verdade, vocês são o exemplo mais sofisticado que existe de sistema de controle, que é o corpo humano, quase tudo necessita de um sistema de controle. Tá? Quando a gente fala em automação e controle, né? Quer dizer, automação e controle, tentar explicar um pouquinho o que a gente entende por automação, o que a gente entende por controle. Usualmente a gente está falando de controle de processos. Processo para a gente é quase tudo. Né? Vocês viram aqui no início, tinha uma foto de uma planta petroquímica, de um reator nuclear, de uma coluna de destilação. Tá? São processos típicos da indústria, mas também incluem, como eu cito ali, aviões, navios, satélites, toda a gama de processos e sistemas que vocês encontram no dia a dia. Tá? Controlar, para a gente, tem dois chama tipos básicos. Uma coisa a gente chama de regulação, que é manter uma variável em valor constante. Por exemplo, temperatura da sala de vocês, ou na casa de vocês, vocês colocam um valor de temperatura desejado, 22 graus, tá? Você quer que ele fique constante ao longo do tempo. Né? Como fazer isso? Como o aparelho de ar-condicionado de vocês faz isso? Vocês já pararam para pensar. Exemplo simples, mas que é importante. Né? Em reatores, por exemplo, você precisa manter o nível do gerador de vapor, para não vaporizar as resistências que mantêm a pressão no reator. Tá? E outro tipo de controle, que a gente chama de servocontrole, ao invés de manter uma certa variável constante, a gente quer seguir uma certa trajetória, né? Seguir uma referência, tá? Da menor maneira possível. Por exemplo, o braço de um robô. Né? A variação da velocidade de um motor. Você pode querer que você siga, que essa saída siga uma certa referência que está variando também, que ela não é constante. É um pouco mais sofisticado. Né? A automação, para a gente, eu olho a automação é uma coisa importante, mas como um meio de atingir o fim, que é o controle. Tá? A automação envolve, em geral, todo o hardware que coleta os sinais, né? Recebe os sinais, que vai passar para o processador que vai controlar, mas também tem um tipo de automação que a gente chama de, vamos dizer, lógica fixa ou intertravamento, que é uma automação mais simples, uma automação discreta, que simplesmente ela serve para ligar ou desligar um processo, por exemplo, um motor, um alarme, quando atinge um certo valor, ele seta uma outra variável, não tem grandes sofisticações, mas faz parte da automação também. Tá? Mas o conjunto de dispositivos, hardware, que estão nas fábricas, do sensor, o computador, o autuador, essa é a parte, vamos dizer, da automação, né, que não necessita, vamos dizer, do homem para fazer as operações. Parte da ideia é justamente botar um sistema automático, né, que receba as informações, processe e atue.
Automação e controle começou... Isso aqui eu acho que é a coisa que eu mais gosto em controle e automação. Eu acho uma das grandes invenções da humanidade, que é o regulador de Watt. Acho que todo mundo conhece o sistema de massas girantes. Alguém não conhece? Ou nunca ouviu falar? Não? É um sisteminha que eu acho fascinante, né? Na época da Revolução Industrial, o nível de desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, eu reputo grandemente essa invenção, né? A gente atingiu a Revolução Industrial meados do século XVII, antes, né? Meados do século XVIII, finzinho do século XVII, meados do século XVIII, um dos grandes problemas, todo o setor produtivo era manufatureiro, né? Era artesanal, feito por gente. Em algum instante, eu passei a produção, as pessoas que fabricavam, que eram dono do processo, da tecnologia e da própria fabricação, começaram a trabalhar para um patrão, né? Mudamos o sistema produtivo, deixou de ser manufatureiro para virar maquinofatureiro, né? E isso exigia várias coisas. Um deles, por exemplo, é garantir que as máquinas operassem com rotação constante. Tá? Por exemplo, toda a parte de tecelagem, a Inglaterra foi um grande produtor e exportador de tecidos, explorando os indianos também, né? Mas foi um grande produtor de tecidos. Tinham máquinas rotativas que necessitavam de manter a rotação, que a rotação fosse constante. Tá? Tinham máquinas para extrair água das minas de carvão. A Inglaterra era próspera porque tinha carvão, tinha ferro, e eram produtos importantes na época da Revolução. Tá? E o Watt bolou um dispositivo que era simples, né? Imagina que você tem um sistema que injeta vapor na máquina. Quando você injeta vapor, a máquina começa a girar. Tá? Como é que você mantém essa rotação constante? Ele bolou um dispositivo que é o seguinte: tinha isso aqui, né? Que são as massas girantes. Então você imagina que quando você colocava vapor, a máquina girava e a massa levantava. Tá? E ela estava acoplada ao eixo que permitia a entrada de vapor na máquina. Então, quando ela levantava, um outro eixo descia, tampando a entrada de vapor. O que acontecia? Quando ele tampava a entrada de vapor, a massa descia. Aquela massa girante descia. Então, descia e parava de entrar vapor. Parava de entrar vapor. Quando ela descia, a rotação caía, daí ele ficava simplesmente subindo e descendo e regulava a velocidade. De maneira simples, mecânica, que cá entre nós a gente usa até hoje. Depois, se quem quiser, mostra um videozinho de funcionamento disso. Tá? Mas o fato é que ele conseguia manter a máquina com uma rotação constante. Tá? E a alta eficiência e produtividade dos processos, em grande parte, se deveu a essa invenção. Hoje em dia, a gente tem sistemas sofisticados de controle. Tá? A computação ela é, vamos dizer, pervasiva. A gente não faz nada sem computador hoje. Né? Em qualquer processo que vocês encontrarem, vai ter um computador atuando, com um sistema de controle por trás. Tá? O computador sozinho não faz nada. O computador sozinho é importante, mas você tem que saber especificar o computador e escrever o código que vai lá dentro. Tá? Como é que a gente projeta um sistema sofisticado desse de controle? Tá? Começa, eu acho que aqui a parte, também para mim, mais importante, vocês estão no terceiro ano, né? Mas o primeiro e o segundo ano é onde a gente aprende a engenharia de verdade. Onde a gente aprende física, onde a gente aprende matemática, mecânica dos fluidos, termodinâmica, computação básica, que a gente vai usar o resto da vida. Isso é a base para toda engenharia. É tão importante que a poli inteira, quer dizer, todos os cursos de engenharia, têm um ciclo básico igual. Tá? Então, a gente começa, esse é o princípio de qualquer projeto de sistema de engenharia, não só de controle, é conhecer a física e a matemática que rege o processo que vocês estão trabalhando. Depois tem o próprio processo em si, né? Conhecer como é a geração de energia, a parte química, tudo que vocês precisam saber, e daí já começam a entrar no campo mais específico da aplicação. Então, aprendi física e matemática, aprendi os processos, agora eu preciso aprender as técnicas de controle. Tá? Como é que eu escrevo aquele algoritmo que vai fazer com que a minha máquina produza o máximo gastando o mínimo? Tá? O computador sozinho não faz nada, como eu falei. Vocês precisam escrever o código. Depois vocês precisam definir o software, o hardware, a rede, toda a infraestrutura necessária para você integrar um sistema digital abrangente que garante funcionamento com desempenho, estabilidade e segurança da planta.
Tá? Então, vocês veem que o conhecimento de vocês tem que ser grande. Então, é importante, vocês têm muitas cadeiras para estudar. Tá? Mas, que eu acho que vale a pena ressaltar aqui... Desculpa, só um... Bom, vamos passar. Eu já falo aqui um pouco para frente. Vale ressaltar aqui as competências que a gente tem que ter em automação e controle, e eu acho que isso aqui é importante para todo mundo, né? A escola, o mundo divide as engenharias, que eu acho uma certa besteira, né? Devia ser uma coisa básica. Engenheiro é engenheiro, que nem médico. Médico se forma médico, depois ele vai especializar, né? Mas algumas competências que são importantes para toda a engenharia, como a gente já tinha falado, é a formação sólida em física e matemática e disciplinas correlatas. Tá? É aí que está a engenharia, não está na especialização, se você virou controleiro, se você virou computação, ou assim por diante. Tá? Começa, como eu falei, então, aprendeu física, faz o modelo. Né? Fazer o modelo é quando você escreve a lei de Newton, lá, escalar. Resultante das forças é massa vezes aceleração, isso é o modelo, que está associando a força aplicada num corpo de massa m e uma certa aceleração. Você mede a aceleração, mede a força, você é capaz de identificar daí a massa. Né? Então, você tem um modelo, mas você precisa ainda identificar os parâmetros. Pensa numa plataforma de petróleo, aquela primeira foto que eu mostrei para vocês. Tem algumas dezenas de milhares de variáveis lá dentro que precisam ser controladas para garantir desempenho e segurança. Não é uma ou duas, são dezenas de milhares. Né? Então, aprende a descrever, aprende a controlar, especificar o hardware e os equipamentos que vão no processo. Né? Então, aí, novamente, precisa entender de computação? Precisa. Precisa entender de comunicação? Precisa. Precisa entender de potência? Precisa. São as grandes áreas daqui, né? Energia, automação elétrica, potência, microeletrônica? Precisa, né? Não existe computador sem fonte. Existe? Ainda não que eu saiba, né? Então, é importante. Comunicação de dados, esses sistemas são todos o que a gente chama de sistemas digitais de controle distribuídos. Né? São sistemas digitais que fazem controle e se distribui no processo e integra eles por meio de uma rede, com fio, sem fio, de um tipo ou de outro. Tá? Então, a informação básica, em todas as áreas, é muito importante. Então, não fiquem aflitos, vocês vão eventualmente optar, é mais importante um que o outro? Cada um tem sua importância e tem suas peculiaridades aí. Né? Naturalmente, a instrumentação, como eu falei, você tem que especificar os sensores e os atuadores que vão estar no processo. Que palavra-chave é multidisciplinaridade? A diferença que eu acho, daí eu vou fazer um pouquinho, não de propaganda, mas daí da minha visão, quando a gente faz controle, você vê que a gente usa todas as áreas, eu não estou fazendo distinção se é potência, se é controle, se é comunicações. Mas a gente olha mais para fora. Então, com o mesmo conhecimento básico de controle, eu estou, um dia, vocês vão ver alguns exemplos, brincando num navio, num trem, num helicóptero, vocês vão ver aqui os experimentos. Então, a gente olha mais para fora do mundo. Né? Ao passo que algumas áreas acabam sendo muito específicas. Em vez de olhar para fora, eles ficam lá vendo na técnica específica daquela área específica. Perde um pouco, quer dizer, se você gosta muito, é divertido, mas perde um pouco o encanto. Né? Se você puder ter uma mesma base e você puder olhar vários processos, eu acho que é mais, vamos dizer, mais convidativo e te abre um espectro maior de trabalho. Tá? Vocês vão ver que a boa parte das aplicações que eu vou mostrar para vocês são aplicações mecânicas, navais, térmicas, e nós somos engenheiros elétricos, ou eletricistas. Né? Então, eu estou falando que para vocês vai abrir um campo grande, independente da escolha que vocês vão fazer. Mas a palavra aqui é multidisciplinaridade. Né? Estrutura básica, acho que vocês conhecem. Não sei se o Jaime quer falar um pouquinho de estrutura básica, mas até o terceiro ano é básico. Né? Controle, na verdade, a gente está falando do 7º, 8º, 9º, 10º, que é a opção de vocês. A entrada, na verdade, esses dois cursos são fundamentais, sistemas de sinais e sistemas de controle, que todos vocês fazem. Né? Então, isso é a entrada para o mundo de controle, mas está lá até o 6º semestre. Tá? E mais o lab de controle. Né? Depois, aqui, acho que começa a ficar divertido. Primeiro que a gente tem, não as 28 créditos, são 24. Né? Sobra mais tempo para vocês trabalharem e estudarem. Isso é importante, né? Ter tempo para trabalhar, ter tempo para estudar. Senão fica super denso o curso, talvez vocês não aproveitem tanto. Tá? Mais da metade da grade é de optativa. Né? Você tem as optativas livres e tem o bloco vermelho, que todos vocês têm. Vocês podem escolher fazer onde quiser. A gente vai discutir aqui. Pode fazer em controle, como pode fazer em qualquer outra área. Tá? Mas, diferentemente do que eu fiz, o Jaime fez, ou do que se fazia no passado, a gente não podia escolher o que fazer. Vocês podem. Não sei se vocês estão percebendo que vocês podem escolher metade do curso, vocês escolhem. Isso é muito legal, né? Você poder fazer a escolha. E eu iria além. Né?
aproveitem optativas livres. Vocês estão dentro da Universidade de São Paulo, provavelmente uma das melhores universidades, se não a melhor do país. Aproveita a universidade, aproveita a academia para aprender coisas mais divertidas do que só, aspas, engenharia. Tá? Tem economia, tem psicologia, física, medicina, e por incrível que pareça, a gente interage com muitos grupos aqui dentro da USP. Esses que eu falei, por exemplo, nós temos um projeto com a psicologia, com a medicina, com a química, com a astrofísica, com a astronomia. É bastante interessante. O curso básico são 9 disciplinas de controle. Tá? Se vocês olharem, em todos os semestres tem um laboratório, seja o laboratório de automação, essas práticas de projeto, vocês vão fazer isso aqui. Depois a gente vai mostrar para vocês, prática de projeto. E mais os 2 projetos de formatura. Tudo bem? Núcleo comum, vou passar rapidamente. Então, os 6 primeiros semestres são de básico, da engenharia elétrica. Tem 20 créditos de optativas livres, sendo 4 do grupo comum, mais economia e administração, que é importante. Isso aqui é uma das forças. O grupo tem um professor que trabalha aqui há muito tempo, não sei quem de vocês gosta, parte de vocês vai para o mercado financeiro, e a gente atua fortemente no mercado financeiro aqui. Tá? Matemática financeira, o professor Oswaldo trabalha, tem vários projetos de formatura, depois viram mestrado, doutorado, e vão aí para o sistema financeiro brasileiro. Tem disciplinas obrigatórias de automação e controle, o estágio supervisionado, além dos 2 semestres de projeto de formatura. São 2 disciplinas distintas, nas quais vocês fazem o projeto de formatura. Tem um ano inteiro para fazer o projeto, mas tem que passar nas 2 disciplinas. Não adianta fazer o projeto só no 2º semestre e não ter passado no primeiro, vai ter que fazer outra vez. Tá? Mas é a parte divertida, acho que aí vocês finalmente mostram a engenharia que vocês aprenderam. Né? Alguns de vocês vão fazer projetos aplicados, como esses, outros vão fazer projetos de simulação, outros no mercado financeiro, que não exige montagem de sistema. Né? Mas, de alguma maneira, vocês vão aplicar o conhecimento que vocês tiveram ao longo dos 5 anos no desenvolvimento do projeto. E tem 24 créditos nesse módulo eletivo. Tá? Bom, as disciplinas básicas estão aí. Vocês receberam o Thomas recebeu a apresentação, né? Recebeu. Não sei se ele passou para vocês. Tem o PDF da apresentação com todas as disciplinas. Acho que não vale a pena ficar discutindo aqui. Você quer fazer algum comentário, Jaime? Alguma coisa específica? Mas a gente pode até falar. Mas são o básico que um engenheiro de controle precisa saber para poder atuar. Tá? A parte de optativas, a gente vai oferecer até 15 disciplinas optativas dentro de automação e controle, e por um motivo ainda, vamos dizer, meramente burocrático, a gente também cuida do curso de engenharia biomédica, das disciplinas. Está dentro de telecomunicações e controle, porque o grupo de engenharia biomédica está dentro de telecomunicações e controle. Tá, ele ainda não é uma opção, acho que no futuro pretende se tornar uma opção, mas então as disciplinas de engenharia biomédica também estão no mesmo departamento que o departamento de telecomunicações e controle. Tá? Então tem os módulos que a gente oferece de controle aplicado, tá? Público externo, aquele módulo vermelho, para quem não fez controle, está na mecânica, está na química, está na naval, quer aperfeiçoar em controle, pode fazer um módulo que a gente oferece em controle aplicado. Certamente não é para quem está fazendo controle, porque vocês já fizeram isso. Tá? Daí tem um módulo nosso, automação e controle avançado, são disciplinas complementares à formação de vocês, a formação básica que todo mundo pode ter. Tá? Os módulos de engenharia biomédica, que daí é para o público interno e externo, eu vou comentar mais à frente. E tem o pré-mestrado em engenharia, não sei se vocês estão acompanhando. Existe a possibilidade, para quem quer fazer carreira acadêmica, quer virar professor, ou pesquisador, não precisa virar professor, pode ser só pesquisador, né? Puxar as disciplinas da pós, são 5 disciplinas que têm que ser feitas, vale para a graduação, vocês eliminam créditos da graduação, eliminem os créditos da pós, já faz parte da dissertação, quando se forma você está com a tese quase pronta, para tirar o mestrado. Então, acelera o processo para quem quer fazer carreira acadêmica. Tá? É interessante para quem quer fazer carreira acadêmica. Já foi? Já foi? 20 minutos? Bom, o que fazer? Né? Como optar? Como escolher? Você pode aprofundar em algum tema, então, por exemplo, pegar as disciplinas de controle avançado, é uma opção? É legal? Eu faria outra coisa. Né? Aprende outras coisas, aprende mecânica, aprende química, seja mais eclético, é mais útil, talvez, não sei. A não ser que você goste muito de controle, mas é uma opção, certamente.
aprofundar algum tema do núcleo comum, né? Suprir deficiências. Vocês, por exemplo, eu sei que McFlu e termodinâmica de vocês ficou curtinha, né? Acho que vocês têm... Quantos créditos são? 2? É quase criminoso isso. Tá? Eu aprenderia mais. Além de cálculo e física, McFlu e termodinâmica. São fundamentais no resto da vida de vocês. Né? Eu aprenderia mais. Né? Pode estudar coisas diferentes, como eu falei, nós temos vários alunos trabalhando em astronomia, por exemplo, nós temos um projeto fascinante com a Agência Espacial Europeia, do projeto de um satélite para estudo de sismologia estelar e busca de exoplanetas, que vocês leem no jornal, parte do estudo saiu daqui de dentro. Tá? Uma coisa muito legal, depois a gente pode conversar sobre isso. Pode aproveitar crédito no exterior, tem ainda o duplo diploma e o aproveitamento de estudos, né, no exterior. Hoje, acho que a dificuldade é ter bolsa ou não, porque como é que chama o programa do governo? Bolsa... Ciência Sem Fronteiras, acho que acabou o programa, né, mas vocês podem continuar indo. Nós temos convênios, isso é outra coisa super legal que a Poli faz, né, você tem convênios com inúmeras universidades europeias, algumas canadenses, algumas na Ásia também, onde vocês tiram o diploma aqui, tiram o diploma lá, tiram os 2 diplomas. Tirar o diploma na Europa te abre a Europa para trabalhar, sem ter que validar diploma. Tá? Normalmente a escolha, as melhores universidades é feita naturalmente por média, não tem jeito, vocês vão ter que ser selecionados de alguma maneira, para escolher para os melhores lugares. Tá? Mas isso é super legal, como experiência de vida, como aprendizado e com possibilidade de abrir um mercado externo para vocês, sem ter que revalidar diploma. Tá? É difícil, não é fácil, né? São 2 anos a 2 anos e meio fora, tem gente que fica um pouco menos, fica 1 ano e meio, vai lá, se forma lá, volta, se forma aqui, e só então recebe os 2 diplomas. Tá? Para vocês terem ideia, o ingresso na França, nas universidades francesas, é absurdamente difícil. Tá? E eles recebem vocês sem passar pelo mesmo processo de avaliação. Então, aproveitem a chance, que acho que é uma coisa legal. Tá? Além de aprender língua e uma cultura nova, que eu acho que é a parte importante. Bom, esses são os módulos, não vou ficar discutindo aqui, são as disciplinas que a gente oferece em controle avançado. Se vocês quiserem, a gente pode discutir com calma, mas acho que aqui não interessa muito. Né? Esse é o grupo de controle aplicado industrial para o público externo. Se vocês olharem, são as disciplinas que a gente dava para o básico de controle. A gente oferece 9 e para o pessoal externo oferece 6. Você forma um cara de controle não sendo controleiro. Legal isso. Praticamente o mesmo curso. Né? 6 são oferecidas e ele pode até usar, eventualmente, as livres para fazer o curso. Esses módulos, em geral, para o público externo, você tem que ter 80% até o 7º semestre concluído e as vagas são limitadas. Tá? São, em geral, 5 vagas que são oferecidas. Tudo bem? Mas essas regras vocês conhecem, o pessoal já deve ter falado para vocês. Aí, nas outras opções também tem algo semelhante. Tá? Curso de Engenharia Biomédica, se vocês olharem, eu não vou comentar das disciplinas, mas observa, mecânica dos fluidos, sistema eletrônico, biomecânica, né? Engenharia clínica, processamento de sinais. Você vê, uma engenharia abrangente aplicado à área médica. Tá? Pode ser de prótese, pode ser de análise de sinais, pode ter várias aplicações, e a Poli participa tem uma interação muito grande com a Faculdade de Medicina, por exemplo. Dá para fazer coisas muito legais, né? Divertidas e úteis para a sociedade. Mas você vê que, novamente, precisa de mecânica, precisa de mecânica dos fluidos, precisa de processamento de sinais, é ampla a área. Tá? E esse programa de pré-mestrado está em tramitação, a parte burocrática ainda eles estão resolvendo tudo, né? Mas a ideia é um módulo letivo, você faz as 5 disciplinas, tem que realizar metade da pesquisa, e depois, quem já está fazendo, alguns de vocês talvez até já estejam fazendo iniciação científica, né? Pode se encaminhar para o mestrado, doutorado, logo após a formatura. Ganha um tempo danado. Normalmente o mestrado nosso precisa algo como 1 ano e meio, 2, um bom aluno para acabar o mestrado. Tá? Vocês chegam aqui com os cursos prontos, com a pesquisa encaminhada, em 1 ano você tira o mestrado. Tá? Daí quem quer continuar faz doutorado e... mas os detalhes burocráticos vêm aí posteriormente. Tudo bem? Falar um pouco sobre o laboratório. O LAC é um dos laboratórios do Departamento de Telecomunicações e Controle. Vocês viram as apresentações, acho que já viram, talvez, de comunicações e sinais, foi o primeiro dia, né? De engenharia biomédica, teve alguma apresentação? Tá, mas vale a pena conversar. O professor Sérgio Furui é o responsável pela sua parte acadêmica, das disciplinas, um cara super legal. Aliás, nós temos vários alunos nossos fazendo projeto de formatura com ele, aliás, das várias opções. Tá? Mas
conversa com ele. Então, são 3 laboratórios, comunicações e sinais, engenharia biomédica e o nosso, que é o LAC. Tá? Nós temos, é um curso que é bastante, vamos dizer, formal, na matemática, no formalismo matemático. O pessoal às vezes fala que é muito, mas nós temos uma atividade prática absurda. A gente trabalha para a indústria, trabalha para o governo. É legal, as coisas que a gente ensina viram um produto. Tá? E isso é fascinante, né? Você poder fazer, pensar, projetar, implementar e colocar no mercado. Então, a gente trabalha na área acadêmica, na área de controle modular de simulações, na indústria. Como eu falei, mercado financeiro, a gente tem um grupo muito forte trabalhando no mercado financeiro aqui, em conjunto com o pessoal da produção. Tá? E desenvolvimento tecnológico. A gente também especifica tecnologia e desenvolve tecnologia aqui dentro. A boa parte dos projetos de relevância nacional saem de alguma maneira aqui dentro da Poli. Não aqui só da elétrica, de dentro da Poli. Vocês têm que conhecer melhor a Poli, as várias áreas, e na mecânica, e na química, claro, na elétrica, vocês são elétricos, mas tem muita coisa sendo feita aqui. Tá? E é um dos principais grupos de pesquisa atuando no país. Então, a gente faz pesquisa de ponta e faz aplicação de ponta. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, como o laboratório foi criado em 90, somos 12 professores e um técnico, doutor, que na verdade é professor, doutor e orienta todos nós, que é o professor Anselmo, e temos algo como 100 alunos de graduação e pós atuando no LAC. Tá? Na graduação, a gente é responsável pela automação e controle da engenharia elétrica, então nós especificamente somos responsáveis pela automação e controle, e na pós, não chama a engenharia, se vocês forem procurar, não chama engenharia de controle e automação, chama engenharia de sistemas, um nome mais genérico. Tá? Mestrado e doutorado em engenharia de sistemas. Vou falar um pouquinho, nós temos 3 pequenos laboratórios dentro do LAC, um laboratório de controle aplicado, que é um dos mais legais aqui, que vocês estão vendo o exemplo, está aqui o pessoal, o pessoal responsável, o professor Bruno é o que coordena o laboratório, e tem os futuros professores aí coordenando, Gabriel, querem se apresentar? Vocês podem até conversar com eles, na hora que a gente for mostrar as aplicações. Mas a ideia é aplicar algoritmo em sistema prático. Então, antes da gente ir para o mundo real fora da universidade, porque esse é um mundo real, tangível, vocês vão entender as coisas, né? Vão poder aplicar, pensar em controle, pensar em computação, pensar em aplicação, mas em kits que a gente usa no laboratório para ensinar controle, para ensinar teoria de controle, para ensinar aplicação de controle, mas antes de entrar na indústria propriamente dita. Então, é muito legal porque vocês já estão começando a ver o mundo real, estão aprendendo a programar, aprendendo a aplicar. Aplicar, fazer projeto real é muito mais difícil do que brincar de simulação. Tá? Fazer joguinho, com todo respeito, é brincadeira perto de fazer aplicação real. Tá? E aqui vocês aprendem bastante, tem a oportunidade de realmente mexer, colocar a mão na massa. Eles fazem os projetos mecânicos, usa CAD para fazer projeto. Tá? Eles montam isso tudo aqui. Tá? Isso é legal, então você pensa, você concebe, você monta, especifica a eletrônica, especifica o software, especifica o hardware, implementa e testa e funciona. Tá? Então eles desenvolvem protótipos, seja para estudo, para fazer pesquisa, seja para a gente usar no laboratório. Esses kits provavelmente vão estar, alguns deles, nos nossos laboratórios no futuro próximo. E, naturalmente, formação de recursos. Como falei, eles estão fazendo mestrado e doutorado, estamos formando gente para dar continuidade à pesquisa na escola. Tem um laboratório muito legal também, de uma planta química, uma planta de neutralização de pH. Legal, não só a planta em si, a neutralização de pH todo mundo conhece. É um processo complicado de controlar. Tá? Mas o legal dessa planta, tem uma planta de pH, uma de vazão, é que ela está inteira instrumentada. Tem de estado da arte em tecnologia industrial, está ali dentro. Temos a CDCD, CLP, vocês vão aprender isso, quem já não mexeu no curso técnico. Temos hardware industrial de ponta, com software de ponta, controlando o processo. Essas válvulas, por exemplo, são usadas na Petrobras. Então, o professor Cláudio, que é o responsável, estuda o atrito em válvulas, por exemplo. Tá? O que isso pode acontecer na hora de você controlar o seu processo. Tá? Então, ele está totalmente instrumentado. Então, quem gosta da área de aplicação industrial, está aqui dentro da escola mexendo com aplicação industrial, coisa que a gente não tinha na nossa época. Como que a gente aprendia? Tinha que ir para a fábrica. Né? Hoje, vocês podem aprender aqui dentro. Tá? Mexer com hardware e software de ponta que é utilizado na indústria. E tem o nosso laboratório didático, que vocês, acho que todos fazem, né? Lab de controle é comum, onde também é baseado num servomecanismo, num motorzinho, um servo de corrente contínua controlado pela armadura. Tudo que a gente ensinou naquele curso básico de controle, vocês vão aplicar aqui.
também é legal, né? Porque é o primeiro contato de vocês com o mundo real também. Vou fazer controle. Você pode saber software, né? Mas saber como faz o algoritmo de controle, precisa de um pouquinho mais de informação. E aqui vocês vão poder brincar. É super legal. Você tem tanta parte... não, então, é isso que eu ia falar. Tem tanta parte de controle, como vocês estão vendo aqui, são módulos. Isso aqui é um PLC. Tem a parte de automação industrial também. Então, o pessoal tem o primeiro contato com o hardware industrial, que é um controlador lógico programável, que hoje a indústria inteira é praticamente controlada por esse tipo de hardware. Isso é industrial de verdade. Tá? Que a gente usa para controlar a nossa plantinha de laboratório, que é o Servo CC. Tá? Então, vocês podem verificar praticamente os conceitos. É legal você pensar, projetar, fazer conta, implementar e funcionar. E funciona. Tá? Não sei quantos de vocês já fizeram. É o terceiro ou quarto ano? Eles têm o terceiro? De controle. Segundo semestre. Vocês vão fazer no próximo semestre. Vocês vão ter oportunidade de trabalhar nesse laboratório no próximo semestre. A automação é só o pessoal que faz controle. Automação e controle. Tudo bem? Só para ilustrar, isso aqui são alguns exemplos de projeto de formatura. Tá? O que é legal, o projeto de formatura a gente não impõe nada. Tem projetos que os alunos trazem, porque eles querem fazer. FOD, quero construir um quadrotor. Vem, a gente faz. FOD, eu trabalho numa indústria, preciso resolver tal problema. Esses dois, por exemplo, eles vieram da indústria, 2 alunos que faziam estágio numa indústria, tinham problemas numa máquina etiquetadora, numa batedeira industrial, e trouxeram para a gente resolver aqui. Então, o projeto de formatura deles foi resolver um problema para a indústria. Tá? Tem projeto de construção de um robô didático, você participou disso, né? O sistema de posicionamento dinâmico de uma plataforma oceânica. Tá? Plataforma de petróleo é uma coisa absurdamente sofisticada, você manter ela estável. Não sei se vocês têm noção do que é uma plataforma. Imagina uma unidade de produção que tem acho que 200 por 200 em cima do mar, com a tubulação saindo para ir para o fundo do mar, para coletar o óleo, que tem que ser mandado em cima, separado, depois vai para o navio que vai trazer o óleo para a terra. Então você imagina, lâmina d'água, uma plataforma em cima do mar, uma lâmina d'água de 2 quilômetros, com a tubulação de 2 quilômetros ou mais, né, porque tem uma catenária lá, indo para o fundo da Terra. Vocês imaginaram como vocês têm que manter essa plataforma estável lá em cima? Então, esse sistema de posicionamento dinâmico, de alguma maneira, garante que a plataforma fique paradinha na hora que você está coletando o seu óleo. Né? Porque senão o desastre ambiental é absurdo. Vocês viram há alguns anos... Como é que foi? Acho que 2, 3 anos atrás, aquele acidente que teve. O desastre ambiental é absurdo, é grande, é enorme, então, isso aqui foi parte de um tema de um projeto de formatura. Tá? O sistema de levitação magnética é muito legal. Por exemplo, os trens de alta velocidade são levitados magneticamente. Imagina um trem, carrega centenas ou milhares de pessoas, andando a 500 por hora, 600 por hora, não sei qual a velocidade dos trens hoje, levitado magneticamente para diminuir o atrito, só tem um atrito com ar, não tem, você tem que manter ele estável. Imagina 500 por hora, fazendo as curvas, as inclinações, as elevações, estável, né, para ele não descarrilhar. É uma sofisticação absurda o controle disso. Tá? Controle de pressão, falei de medicina, sistema de controle de pressão arterial, aqui um sistema, você participou desse também, né? Junto com o PEA, um sistema de bombeamento de petróleo, tá, um motor para bombeamento de petróleo. Como eu falei, carteira de ações, Oswaldo a sumidade no assunto aí em mercado financeiro. Tá? Quem gosta é um prato cheio. Feliz, ou não sei, ou infelizmente, 20% de vocês vão parar no mercado financeiro. Né? Então já tem uma porta de entrada aqui. Né? Otimização de fluxo de energia em sistema de potência, frota de aeronaves, você participou desse também, né? Então tem uma gama enorme, alguns desses projetos, desse aqui não, mas saíram de projetos de formatura. Então é muito variado. Vocês podem oferecer, nós vamos oferecer. Tá? Tem alunos de outras opções que vêm fazer projeto com a gente, alunos nossos que fazem outras opções, e não só na elétrica. Você pode fazer onde você quiser, com o que você quiser, como você quiser, desde que com a supervisão de alguém responsável. Tá? Então, isso é legal.